Não vai perder o ritmo não, queridão. Então vamos ver esse tipo de questão agora. Comigo na tela. Olha só. Valério, eu coloquei aqui, ó. Vou te dar uma dica aqui, porque essa questão aqui, a questão número 11, ela vai trabalhar aqui, ó, processo de formação de palavras. Caracoles, professor. Sim, nós vamos ver isso aqui lá no finalzinho, mas até chegar lá, vou te dar uma dica aqui rapidamente. Esse item aqui, dentro do paralelismo, ele vai fazer alusão a processo de formação de palavras. Processo de formação de palavras, nós vamos dar uma dica aqui de palavra derivada. Então, dentro do processo de formação de palavras, nós temos o processo por derivação. E a derivação pode ser prefixal, a derivação pode ser sufixal. Prefixal eu coloco o prefixo antes da palavra primitiva. Sufixal eu coloco o sufixo depois da palavra primitiva. E a derivação pode ser prefixal e sufixal. A palavra primitiva eu coloco um prefixo antes e um sufixo depois. Temos também a derivação parassintética. Temos a derivação regressiva. E temos a derivação imprópria. Nessa questão aqui, a questão número 11, ele vai trabalhar o paralelismo na derivação imprópria. Ele vai trabalhar o paralelismo na derivação imprópria? Sim. Essa derivação imprópria, querido, quero só te dar uma dica aqui rapidamente. Essa derivação imprópria, também ela é chamada de convenção. Ela é chamada de convenção? Sim. É um tipo de derivação que acontece pela mudança da classe gramatical de palavra. Então, haverá mudança na classe gramatical de palavra, ou seja, a formação de uma nova palavra é obtida pela mudança da função gramatical. Então, haverá mudança na classe gramatical? Sim. Substantivo, adjetivo, verbo, advérbio, vai mudar? Sim. Então eu chego para você colocar um exemplo aqui, ó. Um exemplo aqui dessa derivação imprópria. Derivação imprópria, também chamada de convenção, acontece pela mudança de uma classe gramatical dentro da palavra. Então eu chego para você e coloco o seguinte, ó. Como você vai colocar, Valério? Eu chego para você e coloco assim, ó. Vamos, olha lá, vamos jantar. Só para você entender. Vamos jantar na casa, vamos jantar na casa da mamãe. Poxa, é tão bom comer na casa da mamãe, macarrãozinho com queijinho. Vamos jantar na casa da mamãe. Beleza. Ó, e agora eu te dou um outro exemplo, ó. Nosso jantar estava ótimo. Nosso jantar estava ótimo. Maravilha. Agora dá para você pegar aqui comigo, ó. Quando eu digo vamos jantar, esse jantar, a classe gramatical é o quê, Valério? Verbo, né? É o verbo jantar. Agora eu vou dizer, nosso jantar estava ótimo. Jantar já não é verbo. Jantar já passou a ser o quê? Substantivo. Veja que aconteceu aqui, ó, mudança na classe gramatical da palavra. Jantar é verbo no contexto. Vamos jantar. Embaixo, nosso jantar estava ótimo. Jantar já é substantivo. Então, houve uma mudança na classe gramatical. Então, aqui eu não tenho uma derivação prefixal, sufixal. Eu tenho uma derivação imprópria. Derivação imprópria é aquela que há mudança na classe gramatical de uma palavra. Há mudança de uma classe gramatical? Sim. Isso é a derivação imprópria. Muito bem. Agora nós vamos fazer a questão. Só para você ter uma ideia. Vamos fazer a questão agora, Valério? Bora. Vamos apagar aqui, ó.
para você ter uma noção que a questão número 11, o examinador vai trabalhar o paralelismo e vai trabalhar esse processo de formação de palavra, vai trabalhar a derivação imprópria. Poxa, professor, camarada está jogando duro. Sim, vamos lá então, eu e você. Muita cautela. Então ele vai colocar, ó, quando possibilita, até lógica, da linha 31 à linha 33, ó. Tá lá no texto. Se você quiser voltar lá, ó. Se você quiser voltar da linha 31, ó, aqui, ó, até a linha 33, ó. Vai até a linha 33. Até aqui, ó. Até lógica. Ó, é tudo isso aqui, ó. Ele quer isso aqui, ó. Tudo bem? Ele quer isso aqui, Valério? Sim, ó. Quando até lógica. Aí ele vai reescrever. Vamos reescrever. Ao possibilitar o crescimento do saber e do entendimento do público, leigo sobre o processo científico e sua lógica. Vamos lá. Ao possibilitar, lá ele colocou quando possibilita, ao possibilitar. Tudo tranquilo. Olha a escritura. Ao possibilitar o crescimento do saber. Olha, o crescimento do saber. Do saber é uma expressão preposicionada, que está subordinada a crescimento. É o crescimento do saber. E do entendimento também está subordinada a quem? A crescimento. Eu tenho duas estruturas preposicionadas ligadas ao substantivo crescimento. Agora, olha só o que vai acontecer, ó. O que vai acontecer, Valério? Então vamos vir aqui, ó. Do saber, expressão preposicionada, tá ligada aqui, ó. Do entendimento, expressão preposicionada, tá ligada aqui, ó. Vamos aos núcleos. Dê-me os núcleos dessa estrutura preposicionada. Saber, ó. Saber é verbo. Do saber. A escritura do saber. Só que aqui, ó, Valério, é verbo, sim, mas você tem que ter cuidado. É o crescimento do saber. Esse o é artigo e o artigo acompanha o substantivo. Aqui agora, saber passou a ser substantivo. Ó. Passou a ser substantivo? Sim, ó. Ele passou a ser substantivo. Só que saber, Valério, é verbo. Saber é verbo. Mas no contexto, saber deixou de ser verbo e passou a ser substantivo. Ele passou a ser substantivo por causa desse o aqui, ó. Esse o é artigo e o artigo acompanha o substantivo. Toda palavra articulada tornar-se-á substantivo. Toda palavra regida de artigo é substantivo. Ela é substantivada. Então, o crescimento do saber. Saber, Valério, é verbo, mas dentro do contexto é um substantivo. Então, mudou a classe gramatical? Mudou. Se mudou a classe gramatical, o examinador está fazendo menção da formação de palavras. Está entrando na derivação o quê? Imprópria. Ó, derivação. Ele está trabalhando a derivação imprópria da palavra. A palavra é saber. Saber é verbo. E aí ele contextualiza. Deixa de ser verbo e passa a ser o quê? Substantivo. Derivação imprópria. Muito bem, Valério. Então ele vai mandar, ó. Ao possibilitar o crescimento do saber e do entendimento. Ó. E do entendimento. Olha a contração. Só que entendimento é substantivo. É substantivo? Sim. Então aqui ele está quebrando, ó. Saber era verbo, passou a ser substantivo, mas manteve o seu radical, manteve a sua desinência. Entendimento é substantivo. Então aqui ele quebrou o paralelismo, ó. Quebra do paralelismo dentro da formação de palavras. Então aqui o certo deveria ser assim, abençoado. O certo deveria ser assim, ó, do entender. Então ele deveria dizer o seguinte, ó, ao possibilitar o crescimento do saber e do entender. Então, saber e entender. Formação de palavras, derivação imprópria. Aí ele quebrou.
ele colocou em uma e não colocou na outra. Houve a quebra do paralelismo na formação de palavras, da derivação imprópria. Então está errado. Então, para ficar certo, deveria ser o seguinte, ó. Ele deveria escrever da seguinte faceta, ó. Ao possibilitar o crescimento do saber e do entender. Perfeito. Ou ele poderia também escrever o seguinte, ó. Ele poderia dizer o seguinte, ó. O crescimento, ele poderia escrever assim também, ó. Crescimento, ó. O crescimento da sabedoria, ó. Poderia escrever assim, ó. Da sabedoria e do entendimento. Aí ele estaria mantendo o paralelismo. Estaria mantendo, Valério? Sim, ó. Aí ele estaria mantendo, ó. Da sabedoria e do entendimento, ó. Ó, aí ele estaria mantendo, ó. Já que sabedoria é um substantivo e entendimento é um substantivo. Aí ele estaria mantendo esse paralelismo. Haveria o paralelismo? Perfeitamente. Então a questão está errada? A questão está errada, ó. 11. Vamos julgar esse item. Foi embora. Paralelismo. Agora, olha a questão 12, querido. Vamos à questão 12. Especialmente até público. Linha 39 a 41. Vamos lá. Linha 39 a 41. Tá aqui, ó. Especialmente até aqui, ó. Até público. Ele vai dizer isso aqui, ó. Tudo isso, professor. Beleza. E aí, o que acontece, querido? Ele, na linha aqui, ó, na 39 até 41. Aí, na linha 39, vem comigo aqui para você entender uma coisa. Ó, especialmente em um país onde, esse onde, ele é pronome o quê, Valério? Relativo, ó. Esse onde está sendo utilizado como pronome relativo. Para eu usar o pronome relativo, o onde como pronome relativo, 3 requisitos. Primeiro, tem que ter antecedente substantivo. Sim. Cadê o substantivo? País. País é substantivo. Segundo, esse onde pode ser trocado pela expressão em que. Veja que eu posso trocar esse onde por em que, ó. Troca. Especialmente em um país onde a grande maioria, especialmente em um país em que a grande maioria, ok? E o terceiro requisito, esse onde tem que fazer referência a lugar físico, especialmente em um país. País é lugar físico? Sim. Então esse onde, dentro desse texto, ele está mantendo a coesão, a coerência e a lógica e a correção gramatical. Ele está adequadamente ao texto. Perfeito. Então, onde para ser pronome relativo? 3 requisitos. Antecedente substantivo, país. Pode ser trocado pela expressão em que. Está aqui, ó. Ou poderia ser trocado também pela expressão no qual, ó. Posso falar especialmente em um país em que, especialmente em um país no qual. Tem antecedente substantivo? Tem. Pode ser trocado por em que? Pode. Pode ser trocado por no qual? Pode. Faz referência ao lugar físico? Faz. O onde está perfeito. Aí ele vai reescrever, ó. Ó, a questão 12. Ele vai reescrever. Reescrevendo, ó. Aí vamos apagar aqui, ó. Para não misturar. Vamos apagar aqui, ó. Reescrevendo. Especialmente em um país, olha a reescritura dele. Especialmente em um país cuja a quase totalidade. Opa! Esse cuja, ele é um pronome o quê? Relativo. Esse cuja é um pronome relativo. Agora, lá no texto, ele usou o onde, em referência a lugar físico. Aqui ele está usando o cujo. Valério, o cujo, ele não aceita o artigo, ó. Esse aqui, queridão, ó, ele é artigo. O pronome relativo cujo não aceita artigo depois dele. Então essa reescritura também já está o quê, Valério? Já está errado.
Dá uma olhadinha aqui para mim, queridão. Dá uma olhadinha aqui para mim. Mas, Valério, você está trabalhando o artigo, aí passa para o pronome relativo, que bagunça. Não, não é bagunça. O que você tem que entender é que na sua prova ele vai misturar a morfologia e a sintaxe em questões. Entendeu? Para ver se você realmente domina não o micro, a parte menor, se você domina o macro, o todo. Por isso que fazer prova de concurso público não é para aventureiro, é para realmente quem realmente quer estudar e ser aprovado. É aquele aluno que tem disciplina, aquele aluno que tem vontade, aquele aluno que tem garra, aquele aluno que tem sangue no olho e quer vencer, quer pagar o preço. Então temos que estudar, querido. Agora, não se preocupe que neste curso, Português Total, eu vou ensinar o emprego dos pronomes relativos. Você vai aprender a usar o que, pronome relativo, o quem, o qual, o onde e o cujo, o como e o quanto. Minudentemente você vai aprender a usar cada um desses pronomes, sem macete, pela lógica, aplicando a questão de prova. Então você só tem que me acompanhar, ok? Então, ó, lá no texto, ele usou o onde corretamente. Só que ele trocou na reescritura o onde pelo cujo. Pode? Não. Não pode? Não. Porque o onde, semanticamente, dá a ideia de lugar físico. O cujo, semanticamente, dá a ideia de posse. Dá a ideia de posse? Sim. E o cujo, gramaticalmente no texto está errado, porque o cujo, depois dele, não posso usar artigo. Eu não posso dizer para você, feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. Ó que esdrúxulo. Feliz é a nação cujo o Deus é o Senhor. Ele não aceita artigo depois dele. Depois de cujo, não tem o, a, os, as. Indubitável. Ok? Então o certo é dizer, feliz é a nação cujo Deus é o Deus da nação. Ideia de posse. Ok? Então, gramaticalmente, a questão já está errada? Já. Eu matei rápido porque eu tenho conhecimento. Isso que eu quero transmitir para você. Porque na hora da prova, você tem que bater o olho, não vai ter muito tempo não. Bate o olho e vamos que vamos. Tem conhecimento? Acertou. Ok? Então vamos para a próxima questão. Questão 12, ou melhor, questão 13. A 13, querido, deixa eu me apagar aqui. A 13, você vai se emocionar comigo. Ó. Você já viu a questão 13 comigo? Já? Sim. Ó como é que é. Independentemente dos mitos até século, linha 8 a 12. Vai lá, ó. Linha 8 a 12. Tá aqui, ó, linha 8. Ó, vai tudo isso aqui, ó. Ele quer toda essa reescritura aqui, ó. Agora, ó, que legal. Poxa, professor, maravilhoso. Vamos ver aqui a reescritura dele. Vamos avançar. Vamos avançar. E aí ele vai reescrever, ó. Vamos reescrever? Bora. Independentemente dos mitos, ó. Independentemente dos mitos, lendas e crenças, ó. Eu nem vou continuar, ó. A questão já está o quê? Errada. Como, meu Deus do céu, está errada? Esse professor está doido. Não estou doido. Eu já expliquei isso para você, ó. Vem comigo, ó. Ó, independentemente dos mitos, lendas e crenças, abençoado, eu tenho aqui uma enumeração? Tenho. Cadê os núcleos da enumeração? Mitos, substantivo, lendas, substantivo e o que, por favor? Crenças, substantivo. Eu tenho a enumeração? Tenho. Os núcleos da enumeração, mitos, lendas e crenças. O primeiro núcleo, cadê o primeiro núcleo? Mitos. Eu tenho preposição e artigo? Tenho. Olha a contração aqui, ó. Dos. Olha a contração aqui, ó. Ó. Dos. Esse dos é de mais os, ó. Esse dos
Ó, é B mais os, ó. B é preposição, esse os é artigo, ó. B mais os vira o que, por favor? Dos. E esse dos é literalmente uma contração. Então, independentemente dos mitos, lendas e crenças, temos enumeração? Temos. O primeiro núcleo tem contração de preposição e artigo? Tem. Se tem contração de preposição e artigo, o que nós aprendemos? Eu tenho que repetir a contração do artigo e da preposição. Ó. Eu não posso omitir artigo e nem a preposição. Então eu vou ter que dizer, independentemente dos mitos, das lendas e das crenças. Para manter o que, por favor? O paralelismo. Então, aqui, ó, ele quebrou o paralelismo, ó. Tá quebrado o paralelismo? Sim. O que a gente acabou de aprender? Ó, vamos voltar aqui para você, ó. Não, eu vou voltar que eu quero mostrar para você. Eu quero mostrar, ó. Aqui, ó, vamos voltar. Se, porém, dentro de uma enumeração houver uma contração entre preposição e artigo, a preposição não poderá ser omitida no contexto, já que o paralelismo será o quê, por favor? Quebrado. Poxa, professor, já tinha esquecido, Jesus, já tinha esquecido. Pois é, eu não esqueci não. Ó, então, independentemente dos mitos, lendas e crenças, ó, foi quebrado, ó. Eu tenho enumeração mitos, lendas e crenças. No primeiro núcleo, tenho contração de preposição e artigo? Tenho. Eu deveria ter nos demais, ó. Só que aqui ele quebrou, ó. Ele quebrou o paralelismo, ó. Então, quebra do paralelismo. Então, quebra do paralelismo. Houve uma quebra? Sim, ó, tá errado isso. Tanto morfologicamente, gramaticalmente, semanticamente, está tudo quebrado isso aqui. Então a questão, por isso eu coloquei, já está errada. Agora vamos consertar. Bora consertar. Vamos, ó. Eu tenho uma enumeração? Tenho. Primeiro núcleo, mito. Tem preposição, contração de preposição e artigo? Tem. Usou no primeiro? Tem que repetir nos demais. Então nós vamos repetir nos demais, para mantermos o paralelismo. Então vamos repetir, Valério? Vamos lá, ó. Então, independentemente dos mitos, das lendas, contração de D mais artigo, e das crenças, contração de D mais artigo. Aí eu mantenho o paralelismo, ó. Agora eu estou mantendo, ó. Agora sim. Agora eu estou mantendo o paralelismo. Ok? Então, como estava, está errado. Houve a quebra? Houve. Portanto, a questão está o quê, Valério? Errada. E a questão 14, para a gente finalizar esse texto, ele vai de mesmo com todo, linha 13 até linha 17. Linha 13 a linha 17, ó. Vai pegar aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Até a linha aqui, ó. Até a linha 17, ó. Tudo isso aqui, abençoadinho, ó. Vamos lá, Valério. Então eu vou ver o aspecto gramatical primeiro. Vai ver o aspecto gramatical primeiro? Deixa eu me apagar aqui. Sim, ó. Vamos ver a gramática. Se a gramática estiver errada, eu não preciso ler o texto. Entretanto, se a gramática estiver correta, eu tenho que voltar ao texto e ler o texto. Veja que na 11 eu não li o texto, na 12 eu não li o texto, na 13 eu não li o texto. Vamos ver na 14 se eu preciso ler o texto. Ó, questiona-se tanto os aspectos quantitativos quanto qualitativos. Ó, questiona-se tanto os aspectos quantitativos como qualitativos. Já está errado, ó. A questão já está errada, Valério? Sim, ó. Já matei. E qual é o erro? O erro aqui é uma questão, ó. Vou te mostrar, ó. Valério, vamos achar. Vamos fazer a perguntinha para achar o sujeito. O que é que questiona-se? Tanto os aspectos quantitativos como qualitativos, ó.
Isso aqui é o sujeito. Ó o sujeito. Núcleo do sujeito. Olha lá. Me dê o núcleo aí, Valério. Ó, aspectos. O núcleo está no plural. É questionam-se aspectos ou questionam-se aspectos. Olha, a concordância verbal está errada. Ó. A concordância verbal está errada. O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito. O que é que questiona-se? Tantos aspectos. Aspectos questiona-se. Ou aspectos questionam-se. Aspectos questionam-se. Ok? O verbo deve concordar com o núcleo do sujeito, estabelecendo a sintaxe de concordância verbal. E aí depois nós vamos ensinar ó, que esse verbo é transitivo direto, esse ser é um pronome apassivador. Depois eu vou ensinar isso para você. Ó. Um pronome apassivador. Não agora. Vai ter seu momento corretíssimo. Querido, olha para mim. Deu para você entender? Então fizemos a questão 11, 12, 13 e 14. 4 itens. Veja que eu não precisei de ir ao texto. O texto desse tamanho. Então, eu ganhei tempo, eu matei logo as questões e, obviamente, estarei na frente de muitos candidatos. É o que você tem que fazer, ser esperto. Agora, atenção, se no item estivesse gramaticalmente correto, eu deveria voltar ao texto para ver o sentido. Se o sentido estivesse correto, o item era certo. Se o sentido estivesse errado, o item seria o quê? Errado. Tá pegando, querido? Vamos tomar uma água.